No início da semana eu disse que eu tinha dificuldade em votar essa matéria. E tinha, mas ao ouvir as ponderações do tribunal, deputada Eliana, viu o acordo que estava sendo construído com a mesa diretora, não participei e acho que é o melhor caminho. Mas eu gostaria de deixar registrado aqui, senhores deputados, 3 coisas. No Distrito Federal, o governo está fazendo horrores, deputado Freitas, governo do PSB, deputado Majeski, o governador Beto Richa está destruindo a educação. E lá, o PSDB concorda com o que vem fazendo. E o que é pior, senhores deputados, e aqui eu quero ressalvar o deputado Rodrigo Coelho, a bancada do PT, o Congresso votou um aumento para os servidores da Justiça Federal, a presidente Dilma vetou, e a bancada do PT em Brasília votou à unanimidade, deputado Rafael. Porque lá o governo do PT não pode quebrar o país. Aqui, porque o governo não é do PT, pode-se quebrar o Estado. E eu não sou contra servidor, não, mas eu acho que existe um momento certo para tudo. Então eu quero deixar aqui a postura dos deputados desses 3 partidos. E quero fazer um registro, deputada Janete, a ressalva com o deputado Rodrigo, que foi muito coerente em todos os seus votos, como sempre é. Então, em Brasília o PT é contra. Aqui, que o PT não faz parte, não tem um governador, ele é favorável. Mesma linha o PSDB, deputado Gilcinho. Então, eu votei, não era o voto que eu queria, mas é o voto melhor, deputada Luzia, para a situação que passa o Estado. Mas eu tenho certeza, deputado Ferraço, que a presidência do tribunal, assim que as coisas melhorarem, vão honrar com os funcionários aquilo que já foi acordado no passado. Nós votamos rejeitando esse projeto por entender que esse projeto, no mérito, ele, sem sombra de dúvida, ataca os direitos dos trabalhadores. Então, portanto, o nosso posicionamento foi contra essa iniciativa do Poder Judiciário. Foi muito equivocado a fala do senhor deputado Euclério Sampaio. Primeiro que são 2 coisas completamente diferentes. Todos nós somos conhecedores do que tem acontecido no nosso país. Ultimamente, projetos de interesses escusos têm sido colocados na pauta daquele Congresso justamente para inviabilizar o nosso país. São projetos bombas que já vêm se tramitando e se carregando há muito tempo. E é inadmissível que pessoas com responsabilidade que tem no nosso país aprovem um projeto de iniciativa de um ou outro deputado de 59% de reajuste para os servidores. E isso não seria só prejudicial ao Poder Judiciário, ou seja, só à União. Com certeza isso também, ia respingar aqui no Estado do Espírito Santo, diferente do que hoje a gente votou aqui nessa casa, é diferente. Nós aprovamos, inclusive, nessa própria casa, esse reajuste de 5% nesse ano de 2016, mais 5% em 2017, e que os senhores deputados votaram a favor, e aí agora, para resolver um problema do Poder Judiciário, vota contra esse direito dos trabalhadores. São 2 posicionamentos completamente diferentes. Foi uma decisão muito difícil para todos nós. Para vocês terem uma noção, eu tenho sobrinha no Poder Judiciário, deputada Raquel tem sobrinha, deputado Gildevan tem, a filha dele trabalha, estava nessa luta. Nós tentamos de tudo, eu, deputada Raquel, deputado Rodrigo, deputado Guerino, nós tentamos de tudo construir o entendimento. Inclusive, inauguramos nesta casa uma aproximação jamais vista entre os servidores do Poder Judiciário e a magistratura, para que pudesse ser construído um entendimento que, infelizmente, não aconteceu. Como estou tentando construir este entendimento junto aos empregados da Vale e aos empregadores, para que a gente também possa ter sucesso nas negociações. Mas nós não conseguimos esse entendimento. E nós não podemos, aqui por uma questão de responsabilidade, sermos usados neste impasse. Um impasse estava estabelecido. É uma questão que envolve a lei de responsabilidade fiscal de um poder. E nós, no meio dessa situação, não podemos ser usados como representantes do povo do nosso Estado, porque essa casa precisa continuar andando. Então, essa situação não é uma situação
boa para o parlamento, não é uma situação boa. Eu citei aqui, inicialmente, na minha fala, o governador Paulo Artung, deputado Sandro Locutor. Vossa Excelência estava lá, na reunião, como todos nós. E o governador foi muito claro, deputado Euclério Sampaio. Ele disse que se não fizessem o dever de casa correto, não iam chegar ao final do ano e iam incorrer na lei de responsabilidade fiscal. E aí, a responsabilidade não é nossa, não é desta casa. E nós assumimos um ônus muito grande, porque nós contrariamos tudo aquilo que nós fizemos na legislatura passada. Nós votamos e aprovamos o direito dos servidores. Eu mantive a minha coerência, eu mantive o meu voto, e lá atrás, nós já havíamos anunciado, e deputados haviam anunciado, que a votação para o tribunal ia ter problemas sérios, como teve agora. É um ato muito covarde, porque se eles não fizeram o dever de casa correto, eles é que tinham que acertar, eles é que tinham que tirar na carne de onde que eles tivessem que tirar, mas não dos servidores efetivos que trabalharam, que fizeram concursos, que entraram com seus próprios méritos, e esses servidores que movimentam a máquina. E a gente sabe, deputado Enivaldo dos Anjos, Vossa Excelência, quando coloca aqui que o projeto dos servidores é por força de lei, o projeto dos juízes é por força de resolução. A qualquer ato, a qualquer momento, eles podem revogar a resolução e a lei, ela continua perdurando até que nós votemos o contrário aqui nesta casa. E os servidores, mais uma vez, prejudicados. Queridos deputados, em agosto do ano passado, estava no exercício do meu mandato, deputado Nunes. Estava acompanhando a tramitação do projeto, que no dia 19 de agosto de 2014, na mensagem número 06 de 2014, chegou a essa casa para ser apreciada por nós, que aqui estávamos. Muitos não estavam aqui, mas eu, deputado Freitas, estava aqui. E a matéria submetia e submeteu a essa Casa de Lei o projeto 7.854, que tratava do plano de carreiras e de vencimento dos servidores efetivos do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo. E é importante observar, e aí é que precisa ter coerência, para fazer um voto, para fazer uma discussão, para dizer que acredita no tribunal, para votar com o tribunal. Projeto esse que, na ocasião, foi pedido tramitação de urgência e foi aprovado a tramitação de urgência. E é importante dizer que o projeto, quando veio para essa casa, um projeto que fala de plano de carreiras e de vencimento dos servidores, vindo do Poder Judiciário, vindo do Poder Executivo, é imprescindível que esse projeto tenha uma repercussão orçamentária financeira. E o projeto trouxe a repercussão financeira e deu mais condição ainda a nós, deputados, de analisar o projeto baseado no que mandava para cá o Tribunal de Justiça. Aqui traz a repercussão orçamentária e financeira daquela ocasião. E eu tive o zelo de ir buscar a mensagem do Tribunal de Justiça que veio para aqui à época. Essa aqui, deputado Dari, presidente nosso da Comissão de Finanças, esta é a mensagem com o projeto de agosto de 2014, o projeto que eu votei nele. E na repercussão financeira do projeto, diz o seguinte: naquela ocasião, o egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em cumprimento à Lei Complementar 101 de 2000, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, bem como a Lei Estadual 4.890 de 94, informa a esta Casa que a aprovação do presente projeto de lei,
que da nova redação à lei estadual, número 7.854, de 22/9/2004, e acrescenta dispositivo à lei estadual 7.971, de 7 de março de 2005, não irá gerar qualquer impacto orçamentário e financeiro no presente exercício. A apresentação do projeto abre um parágrafo especial e exclusivo. Destacamos que o presente projeto foi aprovado à unanimidade pelo egrégio Tribunal Pleno do Poder Judiciário e que respeita todas as regras previstas na Lei Complementar 101/00, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal. Isso é um parágrafo exclusivo. Então eu prefiro imaginar o seguinte, que a assessoria financeira da mesa diretora do tribunal, uma vez que eu identifico como extremamente zeloso, responsável, criterioso, o desembargador Sérgio Bisotto, presidente do tribunal, e que é óbvio, em algum momento, a assessoria pecou. Então eu não posso incorrer numa incoerência. Eu votei nesse projeto, eu tive o cuidado de ir buscar se eu estava presente, e aqui na ata registra minha presença, registro o meu voto, e aí o meu voto foi favorável ao projeto. E eu nunca vi desvotar, não tem esse negócio de desvotar. Então se eu votei, com toda a vênia, com toda a escusa, mas eu quero observar que não só eu estava aqui no dia que nós votamos, com todos os impactos que tinha. Não só o deputado Freitas estava aqui. É lógico que esse projeto, ele é um projeto de discriminação contra os servidores. Ele é um projeto que mostra claramente, e o tempo vai dizer, que os juízes vão receber reajuste na frente dos servidores. É lógico. Porque, deputada Luzia, se não fosse essa a intenção, por que não está aqui também os magistrados? Ou por que não também foi feito por resolução a decisão de prorrogar o aumento? A Assembleia fez uma lei autorizando o aumento. A lei de responsabilidade fiscal é que autoriza a administração dos poderes a postergar o aumento em face da despesa estar chegando no limite prudencial. Só que a Lei 9.801, Lei Federal, ela diz que quando a folha chega no limite prudencial e ele recebe alerta do Tribunal de Contas, você corta a despesa onde? Está lá escrito na lei, cargo comissionado, gratificações, para depois você cortar efetivo. Até porque não existe possibilidade na lei, não existe previsão na lei de cortar salário, reajuste, recomposição salarial de servidor efetivo. Não existe isso. Quem já viu no Brasil mandar demitir servidor efetivo porque o poder passou do limite? Não existe isso. Por quê? Porque antes do servidor efetivo, tem-se que cortar outros tipos de despesa. E o tribunal não fez essa opção. O tribunal fez a opção, preste atenção, de prorrogar um aumento que ia ser em janeiro do ano que vem, de um alerta que ele recebeu do Tribunal de Contas, mas o Tribunal de Contas não mandou alerta para o Tribunal de Justiça desse aumento, porque esse aumento ainda não entrou. O Tribunal de Contas mandou alerta para o Tribunal de Justiça da folha atual, que já está acima do limite. E se esse projeto que a Assembleia acabou de aprovar, a Assembleia autorizou mais despesa para o Judiciário, como que o Tribunal de Justiça vai adequar? Ele não vai pagar os servidores se for aprovado isso aqui. Tudo bem. Mas resolveu o problema do Tribunal? Não. O Tribunal continua acima do limite presidencial e o Tribunal continua precisando fazer corte de despesa, corte profundo.
O Tribunal de Justiça tem no seu quadro 345 cargos de assessor de juiz a R$ 4.666. Isso dá cerca de mais de 1.600.000 por mês. Por que não cortou isso? Eu fiz o voto pela instituição, acreditando na nova gestão do Tribunal de Justiça, porque tanto o desembargador Aníbal como o desembargador Fábio Klein vieram aqui afirmar que avançariam na pauta dos trabalhadores, que não fariam o aumento dos membros sem fazer o aumento dos servidores, e nós, deputados estaduais, não temos por que não acreditar. É compreensível que os servidores não acreditem, porque eu disse muito ontem, deputada Janete, cachorro mordido de cobra tem medo de linguiça. Então, por conta de questões que eles entendem que não foi atendido conforme o pré-estabelecido pelo diálogo, eles também duvidam que este comportamento permaneça. Mas eu repito, essa não crença não seria possível por parte dos deputados, porque seria a desconfiança de uma instituição sobre a outra. Por isso que nós optamos, de maneira difícil, fazer o voto da maneira que nós fizemos, deputado Guerino, deputado doutor Rafael. Acatamos a emenda do deputado Enivaldo dos Anjos pela constitucionalidade na Comissão de Justiça, por entender, sobretudo, que era um sinal importante na contenção e na austeridade. Nós estamos vendo há muito tempo prefeitos, deputado Dari, passando por dificuldades e necessidades de ajuste, deputado Ferraz. Nós já vimos a nossa Assembleia Legislativa fazer ajustes. Nós acompanhamos o governo do Estado desde o início do ano fazendo ajuste. A justiça brasileira fazer ajuste é o que acontece de maneira inédita. Mas eu quero falar, senhor presidente, da injustiça também que está sendo cometida com os moradores do município de Colatina. Todo mundo sabe, não é no estado do Espírito Santo, não, é no Brasil e no mundo. Os veículos de comunicações do mundo estão noticiando a lama que o estado de Minas Gerais mandou para o nosso Espírito Santo. Um passivo que não é nosso, mas está aí a nossa preocupação dos poderes públicos, e eu quero citar aqui a administração municipal de Colatina, que nesse momento precisa responsabilizar a empresa Samarco, deputado Guerino, porque hoje chegou nas residências de 122.000 colatinenses a conta de água. Isso é um absurdo. Essa conta de água desse mês, quem tem que pagar é a empresa Samarco. Quem bebeu água em Colatina fornecida pelo governo municipal? Senhor presidente, nós reunimos aqui a nossa comissão ontem, firmamos um termo de cooperação com a Defensoria Pública Estadual, com a Ordem dos Advogados do Brasil, para mostrar a humildade desta casa. Porque não tem deputado aqui especialista na área do direito, especialista na área ambiental. Nós temos a representatividade constitucional da sociedade, mas vamos entrar com ação sobre tudo que for necessário para o povo do nosso estado, principalmente de Colatina, Baixo Guandu, Linhares, ser, mais uma vez, responsabilizado pelo que ele não usou. E hoje está sendo cobrada a água e a taxa de esgoto na casa de todo mundo. Peço apoio a Vossa Excelência, que tem apoiado de todas as formas para que isso não aconteça. Porque se nós não defendermos, os representantes deles somos nós. Quem vai defender? Muito obrigado. Eu quero fazer coro à fala de Vossa Excelência. Essa turma tem que estar na cadeia mesmo. Tem que estar na cadeia. Essa casa não pode se furtar. Deveria encaminhar um documento ao Ministério Público pedindo a ele que adote essa medida extrema, porque um catador de caranguejo não pode ser preso enquanto a diretoria da Samarco, que matou pessoas e todo o Rio Doce, está solta e mentindo e descumprindo decisão judicial e desaparecendo com o dinheiro da conta. Eu quero dizer, eu não admito que o Estado arque com essas despesas, ou que arque
mas que cobre. Cobre. É obrigação dessa empresa. Bom, os linharenses estão reclamando que a água que estão recebendo em suas torneiras, nas residências de suas torneiras, está suja, e com razão. A direção do SAE falou para a imprensa que o problema da cor barrenta da água é devido ao aumento de consumo e, consequentemente, diminuição da pressão, fazendo com que os resíduos de sujeira nos canos cheguem nas torneiras. Mas o que precisa ser dito, e dito corretamente, não com inverdades, como está na fala do diretor do SAE de Linhares, é que essa sujeira que está chegando nas torneiras das residências dos linharenses é do barro que estão jogando para matar o Rio Pequeno. Para quem desconhece a geografia do nosso município, o Rio Pequeno é o elo de ligação entre Alagoas do Paraná e o Rio Doce. Não adianta os SAAIs, secretários, prefeitos, secretários municipais e prefeito, nos falar que estão aterrando o Rio Pequeno para proteger a captação de água que abastece nossas residências. Isso não cola e não é verdade. Esquecem-se eles, mas nós não, linharenses, de que o fechamento do acesso das trocas de água entre o Rio Doce e Alagoas do Paraná através do Rio Pequeno iniciou-se bem antes do crime ambiental e humanitário provocado pela Samarco na cidade de Mariana. Começou quando eles jogaram o esgoto in natura. Volto a repetir, quando o SAAI jogou o esgoto in natura ao lado da estação de captação de água que consumimos no Rio Pequeno. E isto aconteceu no mês de setembro. Lembrando que o crime ambiental provocado pelas barragens de Fundão, pela barragem de Fundão, em Mariana, aconteceu no dia 5 de novembro. Porque nós estamos num momento dificílimo na questão hídrica, não só no país, mas no Estado como um todo. Portanto, não vejo aqui motivos, porque esse projeto ele não incide em gastos para o Estado. O aproveitamento de água tratada se faz necessário. É uma coisa que já vem ocorrendo gradativamente, a gente leu no jornal que já tem acordos da CESAM, e agora a gente transforma isso em lei, ou seja, o uso de água tratada por parte dos grandes empreendimentos, como a Vale, por exemplo, e a Celor, torna-se necessário. Hoje se trata uma grande quantidade de esgoto e parte dessa água tratada é jogada no mar. Quer dizer, ali as grandes empresas, que são grandes consumidoras de água, poderão usar essa água tratada para uma série de atividades. Porque não adianta nós ficarmos discussando sobre o problema hídrico e fazendo campanhas publicitárias na televisão se a gente não partir para a prática. E esse projeto de lei, ele torna a questão prática, porque não tem uma solução apenas para a questão hídrica. Nós vamos ter que encontrar várias soluções. E esta aqui é parte delas, com certeza. Então, assim, é um projeto que vem em boa hora. Agradeço às comissões que fizeram os pareceres favoráveis e agradeço aos colegas que votaram pela aprovação. Muito obrigado, presidente. Foi que a UNALI se reuniu na semana passada, na sexta-feira passada, em Belo Horizonte, para discutir em um seminário o problema a situação do empoderamento e a necessidade do empoderamento das mulheres, da necessidade de mais mulheres estarem na política, assim como também esse problema da agressão e da morte de mulheres no país, onde nós tivemos destaque nas discussões, levando algumas contribuições do nosso Estado, e que também colhemos nesse seminário diversas contribuições de outros estados que estão bem mais avançados na estratégia para enfrentar esse problema. E aí nós podemos estar apresentando a situação aqui do estado, onde todas as semanas, quando abrimos os jornais, tem uma mulher morta, vítima da violência, onde todas as semanas abrimos os jornais, tem uma mulher vítima de violência familiar e doméstica. E abrindo o jornal hoje pela manhã, não foi diferente.
mais uma mulher vítima de violência do seu marido, que pegou um remo do caiaque, sentou na cabeça da mulher, a mulher com mais de 20 pontos na cabeça, por conta de discussões banais, por conta de, na questão da relação conjugal, o homem não está sabendo lidar com as questões emocionais, não está sabendo lidar com essa questão, em discutir fraternalmente com sua companheira caminhos e saídas para os problemas pessoais, e acaba desforrando na mulher sua raiva, sua insatisfação, as suas decepções, e isso tem sido motivo desse índice elevado no nosso Estado, que muito nos entristece, que muito nos envergonha, mas que precisa ser enfrentado por todas nós mulheres e pelos homens de bem do nosso Estado, pelos políticos que acreditam que é possível construir e estão empenhados em construir políticas públicas no sentido de enfrentarmos este problema grave aqui no Espírito Santo. Como eu tenho dito aqui, eu já visitei mais de 120 escolas em quase 70 municípios capixabas. E nós temos constatado todo tipo de carência nas escolas. E nós vamos ter um problema que já está se encaminhando, em que o governo do Estado está enviando às escolas a proibição de que as diretoras abram matrícula para o ensino regular noturno do ensino médio. Os primeiros anos não devem ser matriculados nas escolas no noturno, em grande parte das escolas do Estado, bem como do ensino de jovens e adultos também. Eu creio que, eu tenho dito várias vezes que a política educacional do atual governo é completamente equivocada, para se dizer o mínimo. E quando o governo proíbe a matrícula de alunos do ensino médio, do primeiro ano do ensino médio noturno e do EJA, do ensino de jovens e adultos, ele descumpre a própria Constituição, ele descumpre a LDB e ele descumpre o Plano Nacional e o Plano Estadual de Educação, sancionado por ele mesmo, no caso do Plano Estadual de Educação, em junho desse ano. O Estado precisa ser acionado judicialmente e cumprir a Constituição e as leis inerentes à educação. De aproveitamento do refri. Então, vou fazer uma legenda que possa ser